vamos falar um pouquinho aí do passado, não é? Eu queria só deixar registrado aqui que eu tive a chance de ser um dos fundadores da FENACOM, não é? Na época da fundação, ou seja, há 30 anos atrás, eu era presidente do SESCOM do Ceará. E a inauguração ou a criação da federação se deu por 7 sindicatos, se não me engano, e um dos sindicatos foi o SESCOM do Ceará, que eu era presidente. E isto aconteceu no dia 26 de abril. 26 de abril. E eu não me fiz presente porque, coincidentemente, é o dia do meu aniversário, certo? Eu preferi ficar comemorando o aniversário aqui do Ceará. Mas passei uma procuração para o nosso colega, presidente do SESCOM na época, SESCOM São Paulo, né? Serafim Abrantes, e ele foi o meu procurador como fundador da federação naquela época. Tá? Então, esse fato importante significa dizer que a federação foi criada no dia do meu aniversário. Eu diria assim que eu entrei igual a Pôncio Pilatos entrou no credo, porque, de fato, eu não pretendia nem estava programado ser presidente da FENACOM. Eu era vice-presidente para o Nordeste na gestão do nosso colega, ele é o Soares de Paula, né? E o vice-presidente e tal. E sempre trabalhei muito, porque sempre já participei de todas as entidades. Eu digo assim, eu sou ex-tudo, porque já participei de várias entidades, Conselho Regional de Contabilidade, Conselho Federal de Contabilidade, e por aí vai. Então, era muito conhecido, modéstia à parte, no Brasil todo, por conta dessa nossa atuação na área contábil, de um modo geral, principalmente dos conselhos que eram os fortes naquela época, digamos assim. Inclusive, juntamente com o GAT e tudo, nós que fizemos uma grande revolução no Conselho Federal de Contabilidade para se chegar ao que tem hoje aqui. Muito bem, então eu preferi fazer a opção pela área sindical, e atuar na área sindical como empresário de contabilidade. Por ser empresário de contabilidade, achei que seria mais lógico estar trabalhando para as empresas de serviços contábeis. Não é? Mas esse trabalho classista começou há muito tempo. E por que eu entrei por porta de travessa, digamos assim? É que a vaga naquele ano, era previsto que quem deveria ser presidente era um colega de São Paulo. Estava previsto o nosso colega Ari ser o próximo presidente da FENACOM. No entanto, ele faleceu por conta de ter um infarto, se não me engano, e faleceu. Por conta disso, a vaga ficou em aberto e a diretoria de então achou que, como o Ari faleceu, que a federação deveria ter como presidente um diretor atual, por conta do trabalho que tinha sido feito, o diretor de então, pelo trabalho que tinha sido feito. E aí escolheram, a diretoria escolheu o meu nome, e eu terminei, depois de pensar muito, de não querer, digamos assim, porque realmente eu não queria, não passava pelos meus planos, eu terminei tendo que aceitar isso. Acontecido essa eleição, nós já tivemos um trabalho assim atípico também, porque, na época, democraticamente, eu propus que
os diretores fossem escolhidos pelos sindicatos de cada região. E assim nós tivemos uma diretoria que algumas pessoas eu sequer conhecia. Algumas pessoas eu vinha conhecendo na primeira reunião da diretoria, né? Praticamente na primeira reunião da diretoria, que aconteceu num planejamento que nós fizemos aqui. Se nós, então, tivemos uma primeira reunião de planejamento, essa reunião aconteceu aqui no estado de Ceará, onde nós fizemos também a posse da diretoria, uma solenidade de posse, e isso já foi mostrando mais ou menos como é que seria a nossa gestão. Foi uma gestão de muito trabalho, mas também de festa, de confraternizações, muitas, para com o sentido de integrar, né, o sistema FENACON, certo? Então, essa foi uma das preocupações que nós tivemos desde o começo. Então, a posse se deu aqui em Fortaleza, nós tivemos uma festa dançante, com as 500 pessoas aproximadamente, foi um negócio bastante interessante. Na época, coincidentemente, eu vinha convidar um ex-diretor de uma empresa que eu tinha trabalhado lá por volta de 1972, que é o doutor Paulo Fernando Torres Veras, que é poeta, e eu convidei para ele ser meu assessor lá na FENACON, e ele topou, e realmente trouxe um diferencial muito grande para a diretoria, porque a nossa estrutura administrativa era muito pequena. Não é? Na época ainda era muito pequena, já tinha uma sede lá em São Paulo, na Rua Augusta, que o nosso colega Eliel já tinha deixado esse feito importante, não é? E o Paulo Vera deu uma grande ajuda para a gente lá na época, e ele que cuidou desse planejamento, e assim nós saímos já com a coisa bem arrumada nesse sentido, tá? O objetivo principal era a integração sindical. A integração sindical, né, que era integrar os sindicatos com a federação. Essa seria, vamos dizer assim, uma das metas. E outra, ampliação da jurisdição. Que é isso? É que seria nós termos sindicatos em todos os estados do Brasil. E assim nós conseguimos ter sindicatos em todos os estados, com exceção de um, que era o estado do Rio Grande do Sul, que tinha o SESCOM do Rio Grande do Sul, vinculado à Federação do Comércio. Por interesses lá da região, não é? Eles preferiram ser vinculados à Federação do Comércio, que garantia alguns cargos importantes para a diretoria lá no estado deles, né? Mas nós conseguimos, mesmo assim, era preciso se diga, que os empresários da área contábil, que era a maioria lá do SESCOM, eles, do Rio Grande do Sul, eles queriam que o SESCOM fosse da FENACON, porque eles se sentiam muito melhor, né, com a contabilidade, com os empresários da área contábil. E o que é que nós conseguimos? Conseguimos, num acordo, né, fazer com que o SESCOM fosse um associado, sem ser associado, digamos, participasse das reuniões da FENACON, e dessa forma eles passaram até a contribuir com o valor também, não é? Como se associados fossem. Com isso, eles tinham acesso à revista da FENACON, que já se falou aqui, foi muito importante, e que eu, desde o início da revista, eu era o revisor, porque eu sempre gostei desse tipo de coisa, e eu dava uma revisada na revista e por aí vai. Então, eu sempre estive ligado à revista, e é óbvio, na nossa gestão, ela chegou até a tiragem de 10 mil exemplares, certo?
e a tiragem importante. E era distribuído para todas as empresas civis contábeis, né, que fossem associadas aos sindicatos. Isso, a princípio, sem nenhum custo, depois as coisas foram melhorando para os sindicatos e essa metodologia foi também sendo um pouco alterada, não é? Essa integração ela foi acontecendo também por meio de visitas. Para você ter uma ideia, eu, nesses 3 anos e meio de presidência da FENACOM, eu fiz em torno de 330 viagens entre idas e vindas para os sindicatos. Então, eu ia todo, com exceção do Acre, que eu nunca tive a oportunidade de ir lá, não sei por que circunstâncias na época, mas todos os outros estados, nós visitamos todos os estados, participamos de reuniões da diretoria, passamos a fazer reuniões da FENACOM fora da sede, também em alguns sindicatos dos estados. Então, isso foi criando uma integração. As reuniões, não é, dos sindicatos, também nós promovemos algumas, chegamos a fazer uma em Poconé, não é? Numa fazenda enorme que a Confederação Nacional do Comércio tem, e nós, como somos vinculados à Confederação, também utilizamos dessa prerrogativa e fizemos em Poconé, e foi um negócio muito interessante, diferenciado. Uma bandeira junto ao Congresso que era se conseguir a inclusão das empresas civis contábeis no Simples. E, por incrível que pareça, nós conseguimos 2 vezes incluir as empresas civis contábeis em projetos que foram aprovados. E por 2 vezes nós tivemos a desfeita de ver o nome retirado, quer dizer, ser vetado pelo presidente da República. O presidente que saiu, o presidente da República que saiu, que está querendo voltar. Mas, né, o que foi lamentável, né, na época, lamentável. Mas isso, graças a Deus, por conta dessa continuidade desse trabalho junto ao Congresso Nacional, que é da maior importância, depois, na gestão do nosso colega Valdir, agora eu fiquei em dúvida se foi no Valdir ou no Carlos Castro. Não é? Se não me engano, foi do Valdir. Nós conseguimos ingressar no Simples, que foi uma coisa muito importante para a nossa classe, que só isso aí já seria um estímulo para que todos os empresários da área contábil valorizassem mais a federação, né, pagar sua contribuição sindical, e muito satisfeito, porque o fato de nós podermos participar do Simples, isso é espetacular. São Paulo, na Rua Augusta. Eu lembro que fiz várias viagens saindo de Fortaleza, 3 horas da manhã, para ir passar o dia trabalhando lá na FENACOM, em São Paulo. Então, eu chegava na Rua Augusta, por volta de 7 horas da manhã, e não sei por que carga d'água, nunca pedi sequer a chave lá da sede, eu ficava esperando que as pessoas chegassem para abrir e o presidente entrar. Eu chegava, ia lá trabalhar, passava o dia trabalhando e à noite já retornava para Fortaleza, certo? Por volta de 9 horas da noite. Então foi um negócio complicado. Mas sempre se colocou na cabeça, primeiro é que a federação ela era como se fosse um puxadinho do SESCOM de São Paulo. E o SESCOM de São Paulo é uma potência, disso não tem dúvida, ainda hoje sempre foi, né? Sempre foi, na época, muito mais. Né?
Então, o SESCOM de São Paulo é como se a FENACOM fosse, e ela, durante muito tempo, viveu praticamente às custas do SESCOM de São Paulo. Então, ele se sentiu assim, meio que como, né, vamos dizer assim, os patronos da federação, e com isso tinham algumas vantagens políticas. Havia sempre quem queria aparecer, a federação ou o SESCOM de São Paulo. Bom, então isso mostrou a necessidade de a federação ir para Brasília. Decidimos alugar um espaço em Brasília para irmos para Brasília, seja de que jeito fosse. E assim nós fizemos, alugamos esse espaço. Na época, até contamos com a ajuda lá do nosso colega Eliel Soares de Paula, ex-presidente, para encontrar lá um espaço que fosse adequado para a federação. E fomos junta tudo e vai, não era muita coisa, porque a federação ainda era pequena, quer dizer, fazia muito barulho, mas a federação era relativamente pequena. E assim nós fomos. Fomos para Brasília, e em Brasília, pouco tempo depois, né, nessa época, as coisas já estavam melhorando financeiramente, porque a contribuição sindical, que era uma coisa que eu já tinha uma boa experiência do SESCOM do Ceará, nós implantamos isso lá também na federação e começamos a arrecadar um pouco mais e já compramos a sede, que não era tão grande, mas eram, sei lá, 3, 4 salas, não é? Que até hoje, se não me engano, ainda estão no patrimônio da federação. Não é? Essas salas foram compradas e realmente isso fizemos uma inauguração, né? Chamamos vários deputados. Quer dizer, você estando aí em Brasília, a coisa sempre é mais fácil. Participamos, aquele no Parlamentar de Estudos Contábeis e Tributários, nós continuamos dando sequência a isso, fizemos grandes amizades, assim, amizade em termos, né? Lá no Congresso, o deputado Germano Rigoto, naquela época, continuou nos dando apoio, e o Raul e tantos outros, né? Por conta disso, chegamos até depois, o deputado Rigoto virou governador do Rio Grande do Sul, eu cheguei a ser recebido lá por ele, lá no Palácio, e era uma pessoa muito legal, que nos recebia muito bem e sempre abriu as portas para a federação. Então, nós, nessa luta pelo Simples, eu lembro que cheguei a visitar vários deputados com dossiê mostrando o que era a federação, ia lá e tal. Era um trabalho braçal, certo? Desde a revisão da revista até escrever alguns ofícios, eu tive que fazer isso, porque nós não tínhamos muita estrutura. Só em Brasília que já se foi criando, contratando algumas pessoas, trouxemos a pessoa do financeiro lá do Rio, que foi trabalhar em Brasília, digo, empregado mesmo, né? Do Rio, imagina, de São Paulo, misturando aqui, de São Paulo para Brasília, já contratamos uma gerente aí, e assim foi, a coisa foi melhorando, crescendo e desenvolvendo. Né? Integração da diretoria. Nós fizemos uma verdadeira família na nossa época. Né? A diretoria deste período, de 2001 a 2004, até hoje tem um grupo de WhatsApp onde nós acompanhamos ou nos relacionamos até hoje. As mulheres, as nossas esposas, né, embora o fato, né, embora na diretoria não tivesse nenhuma mulher, mas elas é que mandavam na diretoria, porque, de fato, porque todos se sentiam muito bem, elas passaram a se encontrar, né,
quando nós fazíamos o evento, ela sempre estava presente. Chegamos a fazer confraternização natalina em Campos do Jordão e tal. Então, a nossa gestão, modéstia à parte, foi uma festa. Então, Conescap, né, nós tivemos a chance, a oportunidade de fazer duas Conescaps, né? Uma que ela passou a ser de 2 em 2 anos, que ela inicialmente era Conesc, que era anual, depois Conec, depois Conesc, depois Conescap. Né? Por que Conescap? E por que Conesc? Conesc era companhia, Convenção Nacional das Entidades de Serviços Contábeis, das empresas de serviços contábeis. Mas depois, com o intuito de ampliar, de mostrar que a federação não era só de serviços contábeis, aí passou o Conescap, que é a Convenção Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícia de Informações e Pesquisa. Aí que vem esse nome, esse Conescap. Mas foram dois eventos assim fenomenais, né? Um em Pernambuco, Recife, e outro em Florianópolis, Santa Catarina. Não é? Foram eventos assim espetaculares. E como vem sendo e vem sendo, crescendo. Né? Eu não diria que a nossa gestão foi melhor do que as gestões anteriores. Não, isso é uma coisa que vem crescendo paulatinamente. Nós aqui, nessa comemoração de 30 anos, né, da federação, é muito bom poder comemorar 30 anos de uma entidade, não é? E ver que essa entidade cresceu, evoluiu, e nós esperamos que ela continue crescendo, apesar das dificuldades. Não é? Eu acho que foi um passo atrás o fato de terem acabado com a contribuição sindical, que isso trouxe alguns transtornos, mas, com certeza, a FENACOM vai conseguir encontrar meios, né, para sobreviver. Sobreviver, ela é da maior importância para as empresas de serviços contábeis. Né? Eu sou um entusiasta dessa figura da empresa de serviços contábeis, e nunca aceitei ser chamado de escritório de contabilidade, porque nós somos empresas, nós temos problemas iguais a toda e qualquer empresa. Temos direitos e obrigações e temos que ser tratados como empresa. E nada como ter uma federação para nos representar pelo Brasil afora. Então fica aqui o meu abraço, parabéns para todos nós que fazemos a federação.